E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula de revisão sobre as valências físicas, tá certo? Essa aula vai ser fundamental para vocês se prepararem para a prova, que é na próxima aula presencial que a gente vai ter. Vocês podem anotar, né, as partes que vocês acharem mais importantes e interessantes no caderno, porque vocês vão poder consultar. Então, a prova vai ser pesquisada em dupla. Então, eu recomendo que vocês anotem o que acharem interessante. Vamos lá. Nós tivemos 3 aulas sobre as valências físicas. Na aula 1 a gente viu o conceito de valências físicas, na aula 2 a gente viu os tipos de valência e na aula 3 a gente viu sobre resistência geral e aeróbica. Na aula 1 a gente iniciou falando sobre que as valências físicas são as aptidões potenciais físicas de uma pessoa. Então, é a parte física de qualquer pessoa que a gente pode treinar. Também podemos chamar, né, as valências físicas de qualidades físicas, capacidades motoras ou capacidades físicas. É o tal dos sinônimos. A gente também pode definir como essas palavras aqui embaixo. Ainda falando da aula 1, valência física vai ser todas as qualidades motoras passíveis de treinamento. Então, qualquer pessoa pode treinar as valências físicas, que são as 7 principais. Força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora, resistência e flexibilidade, tá? Então, são 7 valências principais. São determinadas geneticamente, tá? Então, a genética ela vai influenciar. Mas tem coisas na genética que a gente não pode mudar com o treinamento. Por exemplo, como a altura, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Então, essas variáveis genéticas, elas não são mutáveis, mas elas vão influenciar nas valências físicas. Todos os seres humanos nascem aptos a desenvolver, ficou cobrido aqui, mas a palavra desenvolver, alguns com maior potencial que outros. Então, se a gente for olhar para a flexibilidade, todo mundo vai ter, mas a criança, pela fase da idade dela, ela vai ter mais flexibilidade do que o idoso. Então, não é que um tenha ou o outro não tenha, os dois têm, mas em níveis diferentes. Passando para a aula 2, a gente pode definir aí, dividir em valências condicionais e coordenativas. Primeiro, a gente tem que lembrar que condicional depende de uma condição fisiológica, metabólica. Então, é a parte de condição, por isso que tem aí a condicionais. Nós podemos dar exemplos como força, flexibilidade, velocidade e resistência, que são capacidades condicionais. Já as capacidades coordenativas são aquelas que a gente aprende durante o percurso da vida. Então, a gente vai aprender a coordenação motora, vai aprender o equilíbrio e o ritmo. Ritmo aqui é uma valência secundária, tá certo? As valências principais foram aquelas que eu falei aqui anteriormente. Ritmo não se considera como uma valência principal, vai ser a mistura de equilíbrio com coordenação motora, tá? Então, ela é uma valência secundária. E por último, a gente estudou aí a aula 3, resistência geral. Resistência geral é a capacidade que permite resistir ou, no bom cearense, aguentar psíquica e fisicamente a instalação da fadiga. Psíquica, a gente tem a parte psicológica e física, a parte física mesmo, que a gente sempre vem estudando. Fadiga é como se fosse o cansaço, né? Então, se a gente passa, sei lá, o dia inteiro na praia, a gente chega o dia, né? Às vezes a avó da gente, ou a mãe da gente, ele tá fadigado, né? Porque ele passou o dia inteiro no sol, brincando e tudo mais. Então, ele tá cansado. Então, resistência geral é a capacidade de aguentar a parte psicológica e física em relação à instalação da fadiga ou do cansaço. Já a resistência aeróbica, que foi que a gente também viu, nós temos 4 características principais, tá? Primeiramente, quando a gente faz uma atividade aeróbica, como pedalar, correr, dançar, né? Por exemplo, a zumba, a hidroginástica. Então, tudo isso é uma atividade aeróbica, porque ela precisa de um ajuste cardiorrespiratório. Lembra, se você não conhece uma palavra, separa ela nas partes que você conhece. Se eu separar aqui, eu tenho respiratório. Respiratório vai vir na parte de respirar. E cardio, se eu lembrar aí do meu dia a dia, eu posso lembrar de algumas palavras que parecem com cardio, como cardiologista, como eletrocardiograma. Então, a gente sabe que o cardiologista é o médico que cuida do coração. Logo, cardio vem de miocárdio, que é a parte do corpo chamada coração, que a gente chama popularmente, tá? Então, ajuste cardiorrespiratório é ajuste do meu sistema cardíaco junto, cardiovascular, né? Cardiovascular junto com o meu respiratório. As atividades aeróbicas, como os exemplos que eu dei, vão ser de intensidade moderada ou leve, a duração é aproximadamente longa e a energia vem principalmente do oxigênio, tá? Então, essas aí são as características principais da resistência aeróbica. E é isso, meu povo. Obrigado pela atenção. Não esqueça de anotar as partes mais importantes. Um beijo, um abraço e até a próxima!